Olha só, mais um capítulo quente envolvendo a seleção brasileira, e o nome dele não poderia ser outro: Neymar. A não convocação do craque por Carlo Ancelotti ganhou novos contornos nas últimas horas, e a mídia brasileira não para de reagir, o debate é intenso, cheio de opiniões fortes e divididas. De um lado, quem defende que Neymar já deu o que tinha que dar, e que o momento é de renovação total. Do outro lado, há quem diga que abrir mão de um jogador desse nível em eliminatórias é quase um crime contra o futebol brasileiro. E você, o que acha? A imprensa esportiva colocou ainda mais lenha na fogueira. Falando em jogador da torcida, o nome que sempre paira no ar é o dele, né? Neymar, que chegou a polemizar no fim de semana quando ele dá ali a declaração dizendo por que, na visão dele, ele não foi convocado, dizendo que foi uma opção técnica do Ancelotti. A gente chegou a conversar um pouquinho sobre isso ontem, mas acho que ainda está nesse debate, ainda vale esse debate. Júlio, você acha que essa declaração mostrou que a relação não é a melhor do mundo entre Ancelotti e Neymar? Ou é um pouco exagero da minha parte? Antes só de entrar no assunto Neymar, porque ele toma bastante tempo e eu vou falar, e o PVC vai falar. Não temos muito tempo, nós vamos falar do técnico do Galo, hein? Não, mas vai ser ótimo o assunto Neymar. Mas antes, só tava pensando aqui, hoje o futebol brasileiro tem o Pedro. Sim. Né? O Pedro é um 9 típico, certo? 9-9, pivôzão, mete gol e etc. E o que tá acontecendo com o Pedro no Flamengo? Ele tem um treinador que outro dia veio a público falar assim, cara, esse cara não vai jogar no meu time, entre outras coisas, porque ele não faz o serviço sujo. Eu acho que isso mudou muito pros noves, né? Assim, o 9, qualquer atacante hoje precisa marcar. O 9 típico não era esse jogador, né? E se a gente olhar para os grandes 9 dos últimos 30 anos, você vai pôr o Romário, que no começo da carreira era ponta, não era 9. Você vai pôr o Cristiano Ronaldo, que no começo da carreira era um ponta, não era 9. Você vai pôr o Eto'o, que no começo da carreira era um ponta, não era 9. Você vai pôr o Henry, que no começo da carreira era um ponta, não era 9. Então, assim, o craque foi sendo colocado dentro da área já mais velho, mas ele fazia outras funções ao longo da vida, né? Então isso é bem interessante como a posição foi se transformando e por isso que não é fácil achar, talvez isso que o PVC tá falando, o 9 do torcedor brasileiro, talvez esse cara não exista mais e a gente precisa desacostumar as pessoas da ideia de que vai ter um atacante salvador da pátria que vai meter gol de todos os jeitos ali, né? Eu, por exemplo, acho que o Neymar deveria ter virado um 9 ao longo da carreira dele. Como um 10, apanha pra caramba, tem que assinar todas as bolas, não dá a dinâmica às vezes que o time dele precisa, já entrando no assunto Neymar. Perto da área, eu acho o Neymar extraordinário, estratosférico, dentro da área. Eu acho que os técnicos da seleção brasileira perderam tempo ao não testar mais o Neymar como 9, um falso 9, um verdadeiro 9, o que quer que seja. Até porque ele não quer, até porque ele não quis. E aí a gente entra no Neymar. E eu li o texto do PVC e a gente na semana passada estava muito na dúvida, né? A gente viu a coletiva do Ancelotti, a gente viu a entrevista do PVC com o Ancelotti e a gente não sabia direito o que o Ancelotti estava querendo falar sobre o Neymar, né? Porque ele, na mesma frase ali na coletiva, ele fala: não, o Neymar não precisa ser testado, mas ele fala que todos os outros precisam ser testados. E ele não está falando de todos os outros em termos de futebol, porque sobre futebol ele fala: não, de futebol eu conheço todo mundo. Na mesma coletiva ele fala tudo isso. O futebol desses caras eu conheço. O Neymar não precisa ser testado. Bom, os outros também não, certo? Se você conhece. E ao mesmo tempo ele fala: não, mas eu preciso conhecer o caráter, eu preciso conhecer a personalidade, eu preciso conhecer o Paquetá, eu preciso conhecer não sei quem, eu preciso conhecer não sei o que lá. Poxa, ele também precisa conhecer o Neymar. Aliás, quem ele mais precisa conhecer é o Neymar. Porque o Neymar é um problema ou é uma solução, não sei. Você precisa conhecer o Neymar. Questão, o Neymar é uma questão. Então você precisa trabalhar com o cara, ele nunca trabalhou com o cara. Não é que o Neymar jogava no Real Madrid. Quem ele conhece é o Rodrigo, a Vinícius, esses ele conhece. O Neymar ele não conhece. Então ficou uma coisa estranha pra mim ali no ar. Não precisa testar, mas preciso conhecer e tal, não sei o quê. Aí ele fala da parte física. Na mesma frase que ele fala que o Neymar não precisa ser testado, ele fala: o Neymar teve um problema aí semana passada. E a gente ficou, pô, mas que problema? Peraí, que problema? Edema muscular? Cara, dei uma topada aqui na cadeira, eu já tenho edema muscular. O Neymar não tinha problema nenhum, ele tinha uma coisa de jogador que tem toda semana, que não foi impeditivo para ele jogar 90 minutos contra o Fluminense. E ele estava suspenso naquele fim de semana contra o Bahia. Ou seja, também... Alguns comentaristas apontam que Ancelotti estaria testando novos nomes, enquanto outros acreditam que existe sim um peso extra, talvez até um afastamento definitivo do camisa 10 da seleção. Será que é o fim de Neymar com a amarelinha? Ou apenas um descanso estratégico para ele voltar ainda mais forte? O fato é que esse assunto não sai das manchetes, e cada declaração só aumenta o fogo no debate. E claro, nós vamos acompanhar tudo de perto.
porque isso pode mudar completamente os rumos da seleção para as próximas competições. Uma solução? Não sei. Você precisa conhecer o Neymar. É uma questão, o Neymar É uma questão. Então você precisa trabalhar com o cara. Ele nunca trabalhou com o cara. Não é que o Neymar jogava no Real Madrid. Quem ele conhece é o Rodrigo, a Vinícius. Esses ele conhece. O Neymar ele não conhece. Então ficou uma coisa estranha pra mim ali no ar. Não precisa testar, mas preciso conhecer e tal, não sei o quê. Aí ele fala da parte física. Na mesma frase que ele fala que o Neymar não precisa ser testado, ele fala, o Neymar teve um problema aí semana passada. E a gente ficou, mas que problema? Peraí, que problema? Edema muscular? Cara, deu uma topada aqui na cadeira, eu já tenho edema muscular. O Neymar não tinha problema nenhum, ele tinha uma coisa de jogador que tem toda semana, que não foi impeditivo para ele jogar 90 minutos contra o Fluminense. E ele estava suspenso naquele fim de semana contra o Bahia. Ou seja, também não se justifica muito que o Neymar não tenha sido convocado pela questão física. E aí o Neymar, eu acho que concluiu isso melhor do que todo mundo, que foi, eu não fui convocado por uma questão técnica. E eu acho que o Ancelotti está fazendo exatamente o que eu acho, o que qualquer técnico que assumisse a seleção em janeiro de 2023 deveria fazer. Que é, olha, o Neymar não vai fazer parte da seleção neste momento. Não é que o Neymar tá fora e ele não precisa fazer o que o Filipão fez com o Romário. Ele não precisa fazer isso. Ele não precisa vir a público falar, o Neymar tá fora nesse momento. Basta ele vir a público e dar esse Rolando Lero que ele deu aí na coletiva da semana passada. Mas o Neymar fica fora da seleção, porque a seleção precisa ter vida sem o Neymar. A seleção precisa ter jogadores que se sintam confortáveis, que assumam a responsabilidade, que botem a bola embaixo do braço, sem essa sombra, essa presença constante do Neymar pai, dos parças, de se joga assim, ih, machucou, ferrou, o Neymar quebrou o dedinho, meu Deus do céu, agora a gente não consegue mais ganhar de ninguém, o Neymar torceu a unha, meu Deus do céu. Então a seleção precisa se livrar desse ambiente que gira em torno de uma pessoa só. Aí você constrói desse jeito. Se lá na frente, 6 meses antes da Copa do Mundo, 2 meses, 3 meses antes da Copa do Mundo, o Neymar está 100% fisicamente, como parece estar hoje, e arrebentando, que não está hoje, né? Então assim, se ele estiver 100% e arrebentando, cara, você chama o Neymar e tá tudo bem. Neymar, vem aqui jogar a Copa. É um craque e que pode ser determinante no meu time. Você vai encaixar desse jeito aqui, eu montei o time desse jeito, você vai encaixar desse jeito. Mas não viver em torno do Neymar. Então eu acho que o Ancelotti inteligentemente fez isso sem falar que fez isso. O Neymar tá fora por enquanto. Se em cima da hora na Copa do Mundo ele estiver bem, ele pode até remeter a própria frase dele. Eu falei que não precisava ser testado. Eu falei que não precisava ser testado e tô botando aqui no time. Eu acho que é esse o caminho que o Ancelotti segue e acho que é o caminho correto. Foi inteligente, né, nessa condução. PVC, quer complementar? Daqui a pouco tem treino aí às 4 horas da tarde, aí a gente vai... Antes de continuar, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque aqui você fica por dentro de todas as polêmicas e notícias quentes do futebol. Agora me conta nos comentários, você concorda com o Ancelotti em não convocar Neymar ou acha que o craque ainda tem muito a oferecer ao Brasil?